Eu tenho 11 anos e 2 meses de AIDS. Sabe o que rola? Muita coisa. Você não usava preservativo, é verdade? Você não gostava? O que acontecia? Da roça, né? Tacava para trás e deixava pular. Falava porteiro, igual eu. Pedia só a proteção divina. Eles encantaram o Brasil nas novelas, no humor, na música. Parou. Eu tenho AIDS. E agora? Vamos embora partir para a luta? Muito bem. Mas partiram em meio a tabus, rumores e segredos escondidos nos bastidores da fama. Alguns esconderam até o fim. Outros, corajosamente, enfrentaram o preconceito de frente e usaram a própria dor como forma de conscientização. Hoje, você vai se emocionar com histórias reais de 7 grandes nomes da televisão brasileira que morreram vítimas da AIDS. Você não usava preservativo, é verdade? Você não gostava? O que acontecia? Da roça, né? Tacava para trás e deixava pular. Falava porteiro, igual eu. Pedia só a proteção divina. Artistas que marcaram uma geração e partiram cedo demais, esquecidos por muitos, mas jamais apagados da memória de quem os viu brilhar na tela da Globo. E você, se lembra de algum desses artistas? Já suspeitou da causa da morte de alguém famoso e só descobriu a verdade anos depois? Me conta nos comentários. Vou ler tudo. Cazuza. Ele foi a voz de uma geração, poeta rebelde, cantor visceral, alma inquieta. Cazuza não apenas cantava, ele escancarava a própria dor, o próprio amor, o próprio vício e a própria morte. Do sucesso estrondoso com o Barão Vermelho até a carreira solo marcada por letras cortantes, Cazuza não fazia concessões. Ele era a liberdade em pessoa, um furacão de emoções, um grito contra a hipocrisia. Músicas como Exagerado, Cazuza, Exagerado, codinome Beija-Flor, Entre os meus inimigos, beija-flor. O Tempo Não Para e Ideologia continuam eternas, justamente porque carregam a alma dele, nua, rasgada, ardendo em vida. Em 1987, após uma série de internações misteriosas, Cazuza recebeu o diagnóstico: HIV positivo. E enquanto muitos artistas da época se escondiam, ele fez o oposto. Mesmo com o corpo definhando, Cazuza assumiu publicamente a doença, posou para fotos, apareceu em entrevistas e transformou a AIDS em um ato político, artístico e humano. Um tapa na cara do preconceito. Já debilitado, gravou o disco Burguesia, onde sua voz já soava frágil, mas sua mensagem era mais potente do que nunca. Nos últimos meses, mal conseguia andar, mas ainda escrevia, como se o tempo estivesse mesmo acabando. Cazuza morreu no dia 7 de julho de 1990, aos 32 anos, no Rio de Janeiro, vítima de complicações da AIDS. O Brasil perde um dos maiores talentos da nova geração da música brasileira. O cantor e compositor Cazuza morreu hoje cedo no Rio, depois de 5 anos de luta contra a AIDS. Seu corpo não resistiu, mas sua mensagem jamais se calou. Poucos tiveram a coragem de encarar a morte com tanto amor pela vida como ele teve. E até hoje, sua luta serve de inspiração para quem não quer morrer em silêncio. Você se lembra da última vez que ouviu uma música do Cazuza? Qual verso dele ainda arrepia quando toca? Comenta aqui e vamos homenagear juntos esse gênio que nos ensinou que o tempo não para. Zacarias. Ô pai, eu quero me casar. Oi, minha filha, você diga com quem? Eu quero me casar com motorista. Ele era o comediante favorito do Brasil. Com sua risada inconfundível, os suspensórios coloridos e aquele jeitinho desastrado, Zacarias encantava crianças e adultos todas as semanas em Os Trapalhões. E ô turma, olha, minha bicicleta sumiu, hein? Olha, isso não vai ficar assim não. É bom ela aparecer logo aqui, hein? É bom ela aparecer. Mas fora da TV,
O ator Mauro Fácio Gonçalves era quase o oposto do personagem. Reservado, espiritualista e introspectivo, ele preferia o silêncio dos bastidores à euforia dos palcos. E talvez por isso tenha sido tão difícil para o público e até para os colegas perceber que algo estava errado. Nos anos 80, Mauro começou a emagrecer drasticamente. Perdeu mais de 20 quilos em pouco tempo, alegando estar fazendo uma dieta rígida. Mas seu rosto denunciava um cansaço maior do que o normal. A voz estava fraca, os olhos fundos, e as ausências nas gravações começaram a se tornar frequentes. Isolado em sua casa em Maricá, ele passou a evitar aparições públicas. Raramente saía, não recebia visitas, não atendia telefonemas. Tudo isso acendeu o alerta da imprensa e alimentou boatos. Zacarias estaria com AIDS. Que se relacionava, tal. Tem gente que fala... E também depois ele fala que tinha um cara da equipe dos Trapalhões, um câmera, tal, que ele também saía com o cara, talvez tenha sido com ele. E aí ele fala que... Conta que o Zacarias fala pra ele, eu tô com AIDS. É o cara que ele avisa, né? Naquela época, essa palavra era quase um tabu. Um carimbo de preconceito, uma sentença cruel. E Mauro, mesmo adoecido, nunca confirmou nada. No dia 18 de março de 1990, ele faleceu na Clínica São Vicente, aos 56 anos. A causa oficial, insuficiência respiratória. Personagens mais meigos do humorismo brasileiro. O ator Mauro Gonçalves morreu hoje, mas o Zacarias, o bom Zacarias, este fica para sempre. Assim que a notícia da morte de Zacarias foi divulgada, parentes e amigos começaram a chegar à clínica onde o humorista estava internado desde o dia 10. Um dos primeiros a chegar foi o comediante Castrinho, que era amigo de Zacarias. Mas o atestado de óbito teria rasuras. E isso só alimentou ainda mais os rumores. Após sua morte, revelações começaram a surgir. Um suposto relacionamento de longa data com o também ator e humorista Carlos Leite veio à tona, citado como possível fonte de contaminação. A família, no entanto, negou tudo. Sempre. Por décadas, o caso ficou envolto em silêncio, boatos e constrangimento. Até que, em 2024, durante um show histórico em Copacabana, Madonna, sim, ela mesma, exibiu o rosto de Zacarias em um telão durante uma homenagem global às vítimas da AIDS. Foi como um aceno tardio, um reconhecimento silencioso. Zacarias talvez nunca tenha dito em voz alta o que enfrentava, mas seu sofrimento estava ali, à vista de todos. E o Brasil só percebeu tarde demais. Você se lembra da última vez que viu Zacarias na TV? Acha que ele merecia um reconhecimento maior por tudo que enfrentou calado? Fala comigo nos comentários. Asa Branca. Durante anos, o som da sua voz ecoava pelos alto-falantes dos rodeios mais famosos do Brasil. Boa noite, Barretos! Camarguinho, se você puder, pega aquela música aí, Barretos, bom. Cacá! Asa Branca, o locutor lendário, era mais do que uma voz. Era o coração das arenas. Dono de um carisma explosivo e de uma presença hipnótica, ele levou os rodeios para a televisão. Segura, filho! Popularizou o estilo country no país e virou celebridade nacional. No auge, Asa Branca usava ternos brilhantes, chapéus imponentes e falava como se o mundo inteiro o ouvisse. Eu quero ver o segura peão, esse lado tá mais animado. Segura! Era disputado por patrocinadores, idolatrado pelo público e reconhecido até fora do meio sertanejo. Mas por trás do microfone, a história era outra. Ao longo dos anos, enfrentou vários problemas de saúde, incluindo doença de Crohn, complicações nos ossos da face e um drama que o marcaria para sempre: o diagnóstico de HIV nos anos 2000. Ele mesmo confessou que havia cometido muitos erros no passado. Relacionamentos sem proteção,
Você não usava preservativo, é verdade? Você não gostava? O que acontecia? Da roça, né? Tacava para trás e deixava pular. Falava porteiro, igual o peão. Pedia só a proteção divina. Vícios. Hoje, a única coisa que eu me arrependo é de ter consumido droga. Decisões impensadas, mas não se calou. Mesmo fragilizado, Asa Branca revelou ao público que era soropositivo. Você acha que você contraiu nessas festas? Porque eu estava pesquisando até sobre você e li, não sei se é verdade, você pode até falar, que você chegava a ficar com 6 mulheres no mesmo tempo, assim? Não só eu, como todos os cowboys, né? Era a maior festa, depois que acabava o rodeio, nos hotéis, nos alojamentos. Cada um queria disputar mais que o outro. E com isso, iniciou uma longa, dolorosa e corajosa exposição. Nem de ter contraído o vírus? É as coisas que eu arrependo. Não precisava, tinha que ter usado preservativo, né? Você que está assistindo aí, nunca faça sexo sem uso de camisinha, porque o risco é total. Nos seus últimos anos de vida, perdeu peso, perdeu a fala, perdeu os movimentos, mas não perdeu a dignidade. Passou por diversas internações, teve a mandíbula reconstruída e, mesmo assim, aparecia em vídeos pedindo para que outros não seguissem o mesmo caminho. Asa Branca morreu em 4 de fevereiro de 2020, aos 57 anos, em um hospital público em São Paulo. Morreu pobre, debilitado, após uma luta cruel contra infecções, câncer e complicações da AIDS. Mas morreu como viveu, com coragem. E com um último recado que ficou na memória de muitos. Eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei. Você lembra da voz do Asa Branca ecoando nos rodeios da televisão? Sabia que ele enfrentou uma das histórias mais dolorosas entre os famosos brasileiros? Comenta aqui embaixo. Essa memória merece ser lembrada. Cláudia Magno. Eu te amo, meu amor, meu Lucas. Eu nunca gostei de ninguém nessa vida. Ela representava a juventude vibrante dos anos 80. Com seu jeito leve, sorriso encantador e uma energia que transbordava na tela, Cláudia Magno se tornou o rosto de uma geração apaixonada por praia, liberdade e música brasileira. Sua estreia de impacto foi no cinema, em O Menino do Rio, interpretando a inesquecível Patrícia, papel que lhe abriu as portas da Globo e a transformou em um ícone pop. Pouco depois, estava nas novelas Final Feliz. Meu pai é muito feliz. Você vai ver como é que ele vai ser feliz. Ei, eu tô solta. Fera Radical, Roda de Fogo. Ficar do teu lado, sozinha com você o dia inteiro aqui. Roberto, entenda, não é que eu me sinto ofendida, não. É que não dá mais. Você quer tomar alguma coisa? E Tieta. Sempre com personagens que combinavam frescor e intensidade. Cláudia também brilhou nos palcos, em musicais e peças, e em clipes famosos, como Meu Erro, dos Paralamas do Sucesso. É a história de Meu Erro com os Paralamas do Sucesso. Participação especial de Cláudia Magno. Não demorou para que ela se tornasse uma das atrizes mais queridas da sua época. Mas, por trás do brilho, o corpo de Cláudia começou a dar sinais de esgotamento. Durante as gravações da novela Sonho Meu, em 1993, ela sofria com um cansaço inexplicável. Ensaiava também para um musical com Jonas Bloch, mas a saúde não colaborava. Foi internada com pneumonia dupla. O quadro se agravou rapidamente, evoluindo para uma infecção generalizada. No dia 5 de janeiro de 1994, Cláudia Magno morreu, aos 35 anos. Jovem demais, linda demais, querida demais. Morre no Rio a atriz Cláudia Magno, a enfermeira Josefina da novela Sonho Meu. Cláudia tinha 34 anos e estava internada há um mês com infecção respiratória. A versão oficial dizia que foi pneumonia mal diagnosticada. Mas os rumores começaram a circular. Cláudia teria contraído a HIV de um antigo namorado, o ator Marcelo Ibrahim, que também morreu jovem, em 1986, com sintomas parecidos.
Amigos próximos, como Lúcia Veríssimo, afirmavam isso nos bastidores. Mas a família sempre negou. E os exames, se existiram, jamais foram revelados. Até hoje, o que realmente aconteceu com Cláudia Magno permanece envolto em dúvidas e silêncio. Uma artista tão cheia de vida. E tão rapidamente esquecida. Você se lembra dela? Já assistiu alguma novela ou filme com a Cláudia? Me conta aqui nos comentários. E se acha que a verdade sobre sua morte deveria ser mais falada, deixa sua opinião. Sem medo. Regina! Não casa não! Não! Vem comigo, vem! Rodolfo Bottino. Coisa que você protegeu, Ângela. Nos anos 80, Rodolfo Bottino era o típico galã da Globo. Charmoso, educado, sorridente. Seu rosto suave e olhar carismático conquistaram o público logo em sua estreia, em Livre para Voar. Mas foi em Anos Dourados que ele se eternizou na memória do público, como o jovem Lauro, um rapaz idealista que representava os sonhos da juventude daquela geração. Com passagens por novelas como Ti e Bebê a bordo, Rodolfo parecia ter o mundo aos seus pés. Mas, diferente de outros astros da época, ele não se prendeu aos holofotes. Tinha outras paixões, outros caminhos. Nos anos 2000, Rodolfo se reinventou. Longe das novelas, mergulhou de cabeça no teatro, na gastronomia e no cinema. Escreveu peças, comandou programas de culinária, tornou-se chefe de cozinha e encantava os fãs com sua leveza e autenticidade. Mas em 2009, aos 50 anos, resolveu fazer algo que poucos tinham coragem. Contou ao mundo que era soropositivo. Exclusivo, teve uma entrevista astro de Tititi que luta contra a AIDS. Achar onde está o prazer daquele dia. O ator já declarou não saber como contrair o vírus. Tantos anos depois, esse assunto ainda assombra Rodolfo? São 22 anos de análise, tenho a minha médica também super bacana, também me dá uma cuidada legal em mim. E mais, revelou que era bissexual. Num gesto de extrema bravura, disse: nenhum HIV, nenhum câncer, nenhuma hepatite vai me impedir de realizar o que eu quiser todos os dias. Rodolfo Bottino transformou sua dor em bandeira. Passou a lutar contra o preconceito e a mostrar que era possível viver com dignidade e talento, mesmo com o vírus. Seu último trabalho foi no filme O Homem do Futuro, uma metáfora perfeita para alguém que sempre esteve à frente do seu tempo, mas o futuro dele acabou abruptamente. No dia 11 de dezembro de 2011, durante uma ressonância magnética, Rodolfo sofreu uma embolia pulmonar fulminante. Morreu aos 52 anos. Mesmo tendo enfrentado a AIDS por 2 décadas, não foi ela quem o levou, mas a vida, às vezes, é assim, cruel e inesperada. Rodolfo nos deixou um legado de coragem e autenticidade. E você, se lembra dele nas novelas? Já conhecia esse lado tão humano e inspirador que ele revelou nos últimos anos? Comenta aqui. Quero saber o que Rodolfo Bottino representa para você. Lauro Corona. Tudo bem? Tudo bem com você? Olha, vai sentando por aqui mesmo que o barco Esse é o todo Fred, tomado. o rei da corretagem de imóveis. Bastou uma novela para o Brasil se apaixonar por ele. Com olhos azuis intensos, um sorriso tímido e talento de sobra, Lauro Corona se tornou um dos galãs mais adorados da Globo nos anos 80. Sua estreia em Dancing Days foi explosiva. Ao lado de Glória Pires, formou um casal que encantou o país. Logo depois, brilhou em Baila Comigo como Caê Maia, um personagem que virou febre entre os jovens. As bandanas que ele usava viraram moda nacional. Lauro era o símbolo do romantismo moderno.
Mas por trás do galã que arrancava suspiros, havia um jovem ator vivendo um drama escondido. Durante as gravações da novela Vida Nova, em 1989, Lauro começou a apresentar sintomas preocupantes: febres constantes, tosse persistente, perda rápida de peso. A emissora divulgou que ele estava com estafa, uma desculpa usada com frequência na época para esconder doenças mais sérias. A verdade é que Lauro estava com AIDS e, como tantos outros, enfrentava a doença em silêncio, com medo do preconceito e da rejeição. Foi levado para Campos do Jordão, onde tentou tratamentos alternativos. Quando retornou ao Rio para retomar as gravações, estava irreconhecível, magro, abatido, cabelo ralo. Mesmo assim, tentava sorrir para a equipe e os fãs. Nos seus últimos dias, se isolou na casa dos pais, cercado apenas pela família. Quando sua saúde piorou, foi internado na Clínica São Vicente. E no dia 20 de julho de 1989, faleceu aos 32 anos. Morre no Rio o ator Lauro Corona. Ele tinha 32 anos e ficou famoso como galã romântico de novelas. Lauro Corona morreu de insuficiência respiratória e infecção generalizada. O atestado de óbito dizia septicemia e insuficiência renal. A palavra AIDS não apareceu, mas era impossível esconder. A morte de Lauro chocou o país e escancarou de forma brutal um assunto que a TV e a sociedade ainda evitavam a todo custo. Seus fãs choraram nas bancas, com revistas como Contigo e Amiga trazendo sua imagem pálida nas capas. Mas pouca gente falou sobre o motivo real da sua morte. Era como se ele tivesse que continuar escondido, mesmo depois de partir. Lauro Corona foi mais uma vítima do preconceito que calava artistas no auge da fama. E você? Já assistiu alguma novela com ele? Na sua opinião, o Brasil deveria ter falado mais abertamente sobre o que aconteceu com Lauro? Me conta aí nos comentários. Sua opinião vale muito. Sandra Brea. Nesse primeiro programa, nós falamos do homem e da mulher na TV, no teatro, no cinema, no esporte, nas compras, no psicanalista, enfim, no mundo do homem e da mulher. Nos anos 70 e 80, ela era simplesmente irresistível. Com sua beleza estonteante, olhar magnético e uma ousadia que incendiava a tela, Sandra Brea virou símbolo de uma geração. Era sensualidade, carisma e talento. Tudo junto em uma única mulher. Seu primeiro grande estouro foi como Thelma, na novela O Bem Amado. O que você quer comigo? Eu só quero saber uma coisa. O que é antes de você ir, doutor, hein? Sem essa, Neco, eu não lhe devo explicações sobre minhas transas com o Dr. Juarez, nem a ninguém. Eu sou dona da minha vida, vê se enfia isso na cuca, tá? A personagem ousada, independente, que falava o que queria, virou ícone instantâneo. Depois vieram outras tramas de sucesso. Ti. Sim, claro, sem a menor dúvida, mas antes eu gostaria de ouvir o Sr. Victor Valentim falar um pouquinho sobre a moda na Europa. É na Europa? Elas por Elas. Olha, Márcia Furtado. Será que eu tô pensando? Em quem que você tá pensando? Bambolê. Escuta, Sr. Livramento. O senhor me prometeu que assim que o senhor recuperasse os dólares de Barreto, eu poderia sair do país. Agora o senhor chega aqui e me diz simplesmente que alguém roubou os dólares do senhor Nestor Barreto. E o senhor quer que eu tenha calma? Onde ela passava, virava manchete. E se na TV ela brilhava, nas bancas era um furacão. Sandra estampou capas de revistas como a Playboy e se tornou um dos maiores símbolos sexuais do país. Mas por trás do glamour, o destino preparava uma reviravolta dolorosa. Nos anos 90, Sandra recebeu um diagnóstico que mudaria sua vida para sempre: HIV positivo. Parou. Eu tenho AIDS. E agora? Vambora partir pra luta? Muito bem. E se hoje isso ainda assusta, imagine naquela época em que falar sobre AIDS era quase um crime social. Eu tenho 11 anos e 2 meses de AIDS. Sabe o que rola? Muita coisa. Ela foi uma das primeiras atrizes da Globo a tornar pública sua sorologia.
Nesse ponto, eu assumi meu HIV e na hora que eu abri para defender a mulher brasileira e a criança. Porque os maridos, pela própria formação machista que o país tem, não iam admitir isso, ia ser tudo eu, não ia, o infectologista é infectologista. Agora esquecem, são 32 doenças infecto-contagiosas e a AIDS. Com coragem, encarou o preconceito de frente e usou sua voz para defender o direito à saúde, ao respeito e à dignidade de quem vivia com o vírus. Saber se doar a seus amigos, a seu povo, brigar, lutar pela própria vida. O mais importante é que depois da AIDS eu aprendi. Um gesto tão grandioso e, ao mesmo tempo, tão solitário. Após a revelação, Sandra se afastou das novelas e passou a viver discretamente. Em 1999, foi diagnosticada com um câncer de pulmão em estágio avançado. Recusou a quimioterapia, preferiu não enfrentar os efeitos devastadores do tratamento. A doença avançou rápido. No dia 4 de maio de 2000, Sandra Brea morreu em sua casa, em Jacarepaguá, aos 47 anos. Eu admiro tanto essa moça, eu queria dar essa notícia. Morreu essa manhã no Rio de Janeiro a atriz Sandra Brea. Ela tinha 47 anos e lutava muito e publicamente contra o vírus HIV. Linda, forte, mas cansada. E sua história, que já era intensa, ganhou ainda mais capítulos tristes depois de sua morte. Era amigo da Sandra Brea. E Jair, você frequentou muito essa casa aqui? Por vários anos. Essa Alameda eu conheço como as palmas da minha mão. E fazia maior sucesso naquela época, né? Símbolo sexual nos anos 70. Seu filho adotivo, Alexandre, desapareceu misteriosamente. Houve disputa judicial por sua herança. E até seus restos mortais foram exumados sem destino certo. Nem mesmo em paz ela pôde descansar. O legado de Sandra Brea é gigante. Mas será que o Brasil realmente a valorizou como merecia? Você lembra dela nas novelas? Qual personagem marcou mais sua memória? Me conta aqui nos comentários. Quero saber. E aí, curtiu o vídeo de hoje? Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos. Comenta aqui embaixo o que você achou e qual desses casos mais te surpreendeu. E aproveita que tem um vídeo aparecendo aí na tela que você com certeza vai gostar também. Te vejo lá!